Fala, turminha, eu, professor Antônio Filho, vim aqui hoje falar para vocês como avaliar uma silagem de qualidade. O primeiro passo, pessoal, eu montei até esse quadro aqui, que é um checklist, né, um checklist inicial, para quando vocês chegarem na fazenda. Nesse primeiro momento, a gente vai avaliar a estrutura do silo. Esse silo está adequado para o tipo de forrageira que foi ensilado nele? A compactação foi realizada de forma eficiente? A vedação da lona foi feita de forma adequada? Ela apresenta rasgos, furos, perfurações, tem valas para escorrer a enxurrada? A drenagem foi realizada de forma adequada? Como que foi procedido o manejo de abertura desse silo? A colheita diária desse silo está sendo realizada de forma adequada? Então, assim, esse primeiro momento aqui, esse checklist, ele é para orientar vocês, de forma que vocês possam adicionar itens ou retirar itens, caso seja necessário ou desnecessário. Então, assim, fique à vontade, né? Então, esse primeiro momento aqui é para a gente ter uma visão geral de como esse material foi armazenado. Agora, após ter avaliado toda a estrutura do silo, avaliado a vedação, a abertura, a gente vai ter acesso realmente à silagem. Antes de avaliar a questão bromatológica, a questão da qualidade da silagem de forma laboratorial, a gente vai fazer essa avaliação sensorial em campo, onde a gente vai ter como os principais critérios odor, cor, textura, fungos e nível de aquecimento. Então, a gente vai diferenciar uma silagem de boa qualidade de uma silagem de baixa qualidade simplesmente com esses parâmetros práticos. Por exemplo, uma silagem que ela tem um cheiro agradável, um cheiro de ácido lático, um cheiro característico de silagem, provavelmente ela passou por um processo de fermentação adequado. Ela possui uma qualidade superior às demais silagens. Uma silagem que ela tem uma fermentação de menor qualidade, onde ela tem um cheiro de ácido acético, né, que é o famoso vinagre, um cheiro de álcool, ela provavelmente passou por uma fermentação alcoólica. Cheiro fédido significa que ela tem um excesso de ácido butírico, que é um indicador de silagem de baixa qualidade. A cor dessa silagem. Normalmente, uma silagem de qualidade ela vai ter uma coloração verde-oliva, amarelado, enquanto uma silagem de baixa qualidade ela vai ter uma cor escura, marrom escuro, uma cor enegrecida. Então, assim, a cor ela nos diz muito sobre a qualidade da fermentação que esse material passou. Textura, né? Ela é firme, tem partículas definidas, ou ela é uma textura pastosa, viscosa, excessivamente úmida, que significa que ela teve uma produção exagerada ali de água, né? Porque nós sabemos que, dependendo do tipo de fermentação, vai ter uma parte dos carboidratos que vão ser convertidos em água, gás carbônico e calor. Inclusive, a coloração escura, né? Ela está muito ligada a uma temperatura, ao aquecimento excessivo devido à reação de Maillard. Essa silagem, ela apresenta fungos, ela apresenta mofos, ela tem formação de micérios. Então, assim, uma silagem de boa qualidade, ela tem o mínimo possível de formação de fungos, micérios. Ela está aquecendo ainda ou ela já está estável? Qualquer qualidade dessa silagem, nós sabemos que uma silagem que ela está aquecendo significa que ela ainda está fermentando, significa que não foi finalizado esse processo de estabilidade desse material para a conservação mais adequada, ou seja, tem presença de oxigênio. Um dos pontos-chave para a fermentação, esse aquecimento, é a presença de oxigênio dentro do silo, dentro do material ensilado. Agora, já com a análise bromatológica em mãos, é fundamental, toda vez que eu for solicitar uma análise de silagem, eu pedir esses parâmetros de pH, ácido orgânico, carboidratos solúveis, nitrogênio amoniacal, porque são essas características que vão definir que essa silagem é de boa qualidade ou não. Então, assim, não tem como eu falar que uma silagem ela passou por um processo de fermentação adequado, que ela apresenta níveis de perdas mínimos, se eu não tiver esses parâmetros de pH, ácidos orgânicos, carboidratos solúveis, nitrogênio amoniacal em mãos. Então, simplesmente a análise bromatológica não quer dizer que a silagem é boa ou é ruim, não. Beleza? Então, assim, a gente espera que uma silagem de qualidade, ela tem um pH ali entre 3,5 e 4,2, né? Normalmente a silagem de milho, cereais, ela apresenta um pH mais baixo, e a silagem de leguminosas, de capim, apresenta um pH mais alto, mas sempre buscando estar entre 3,8 e 4,2, porque vai favorecer a maior produção de ácido lático. Nós sabemos que o ácido lático é um ácido orgânico mais forte,
é o principal responsável pela fermentação e conservação do material ensilado. É um ácido que ele tem um alto poder de dissociação. O que significa esse poder de dissociação? Aquele ácido que ele consegue incorporar muito bem entre as partículas da forragem dentro do silo. Consequentemente, com um maior teor de ácido lático, eu vou diminuir um pouco a produção de ácido acético. O ácido acético ele consegue conservar o material, o recomendado é que eu tenha abaixo de 2% de ácido acético. O ácido lático ele fica entre 3,8%. Mas o ácido acético ele consegue conservar o material? Sim, consegue. Só que ele tem um baixo poder de dissociação. Normalmente ele forma bolsões de ácido acético entre a forragem. Com isso, as perdas são maiores. Além de ser um ácido não tão forte quando comparado ao ácido lático, ele tem um menor poder de dissociação, aumentando as perdas. O ácido butírico é um típico indicador de silagem mal conservada, de silagem mal fermentada, que silagem que está iniciando o processo para estragar mesmo, né? Aumenta muito os níveis de perda. Carboidratos solúveis, esse é principalmente na planta, né? Que vai dar origem a essa silagem, né? O ideal ter ali por volta de entre 4 e 8, né? O 8 seria o ideal, né? O 4 seria o mínimo, para eu ter uma fermentação adequada, entendendo que esses carboidratos solúveis, eles vão ser utilizados pelas bactérias lá no silo para a produção e fermentação desse material, proporcionando uma queda de pH e conservação dessa silagem. Nitrogênio amoniacal, normalmente a gente quer o mínimo possível, né? O recomendado é que seja abaixo de 5, mas entre 5 e 10 é aceitável. Normalmente, plantas com alto teor de proteína, como leguminosas, ela apresenta um teor de nitrogênio amoniacal maior, superior. São plantas que ela têm um poder tampão maior. Então, significa que esse teor maior de nitrogênio amoniacal, ele é indesejável, visto porque o nitrogênio amoniacal, ele diminui a queda de pH, e se diminui a queda de pH, diminui a produção de ácido lático, aumenta a produção de ácido acético e ácido butírico, aumentando as perdas e a conservação do material. Portanto, plantas que têm um alto teor de proteína tendem a passar por uma proteólise mais intensa durante o processo de ensilagem, aumentando a produção de nitrogênio amoniacal e, consequentemente, tendo maiores perdas desse material. A avaliação bromatológica, um quadro comparativo entre uma silagem bem conservada e uma silagem mal conservada. Então, assim, o que eu espero de uma silagem bem conservada? Que ela tenha o mínimo de perda de matéria seca possível. Nós sabemos que uma fermentação indesejável, uma conservação inadequada, ela aumenta as perdas de matéria seca desse material. E isso eu não quero. Da mesma forma também, eu espero que a proteína esteja mais próximo ao original possível, porque uma proteína que ela reduz muito, significa que esse material passou por uma proteólise intensa, e essa proteólise aumentou o nitrogênio amoniacal, consequentemente, aumentou o poder tampão, diminuindo ou reduzindo a queda de pH desse material, provocando, né, uma menor conservação e aumentando as perdas. O NDT, que é a energia, né, os nutrientes digestivos totais alto, é o que a gente espera na silagem bem conservada, e quando ele foi reduzido, significa que essa silagem, que as bactérias, os micro-organismos utilizaram parte desses carboidratos para uma fermentação inadequada, provavelmente para a produção de calor, gás carbônico e água, são rotas que eu não desejo e que aumentam as perdas e não conservam o material. Resumindo aqui a conversa, né? Uma silagem bem conservada, vou ter menor índice de perdas, um consumo maior e um desempenho animal superior. Uma silagem de baixa qualidade vai comprometer o consumo, aumentar as perdas e diminuir o desempenho do animal. Para fechar, né, vamos aqui fazer a classificação final da silagem, né, com esse quadro integrador. Uma silagem excelente é aquela que tem uma boa compactação, pH entre 3,5 e 4,2, que é o ideal. Ela não apresenta mofos, ela tem um ótimo valor nutritivo. Enquanto uma silagem boa, ela já tem pequenas falhas, né, sem comprometer o impacto nutricional, apresentando o mínimo de perdas possível. Uma silagem regular, ela tem perdas moderadas, mas já está passando por um início de deteriorização. E uma silagem ruim, ela passou por um processo de fermentação indesejável, uma